Bem, eu desta vez, no Brasil, achei que a minha estadia foi muitíssimo útil. Não só para mim, como também para a intervenção decorrente da investigação que eu tenho em curso sobre os jesuítas e a sua ação junto dos Guarani. Na verdade, eu comecei em Maringá por fazer um curso sobre a perspectiva das missões jesuíticas no mundo, nomeadamente a América do Sul e depois a Ásia. E durante essas 12 horas do curso que decorreu na Universidade Estadual de Maringá, eu tive a oportunidade de explicar como realmente os jesuítas intervieram diferentemente na América doSul e também na Ásia. Porquê? Porque, dada a capacidade de adaptação que a Companhia de Jesus sempre revelou junto das populações europeias ou dos demais continentes, na América do Sul foi nomeadamente a música e as ciências da natureza que intervieram como meios de sedução das populações. Enquanto que na Ásia foi nomeadamente a matemática e a astronomia. Ora, nesse contexto, foi para mim extremamente interessante conhecer a província do Guairá. E porquê é que foi assim tão interessante para mim? Fundamentalmente porque nos estudos que eu venho perseguindo, acontece que até agora eu nunca tinha conseguido perceber onde era a província do Guairá. E isto revela, de facto, algo que merece uma reflexão. De facto, a província do Guairá, assim chamada no século XVI e no século XVII e até no século XVIII, desapareceu com a expulsão dos jesuítas. E, curiosamente, as populações locais fizeram como que uma denegação da presença dos jesuítas e então a designação Guairá não consta de nenhum mapa, senão os mapas históricos. E assim, uma pessoa como eu, que vem da Europa e que desce no continente americano, acaba por não perceber onde é que era essa província, porque nada na toponímia atual do Brasil tem referências com essa designação. Finalmente eu percebi que o Guairá é aquela zona entre o Parapanema e o Rio Paraná e que correspondeu a uma zona importante na América do Sul espanhola e que simultaneamente depois interveio como um ponto importante da missionação dos jesuítas. Assim, eu acabei por ter a alegria de conhecer o dito Guairá e de perceber, nomeadamente por fazer algumas incursões junto do Rio Paraná e junto do Rio Parapanema, quais eram as características geográficas dessa província, que se revelou muito propícia à exploração da madeira e do chamate, e que isso interessou não só a espanhóis como a jesuítas e posteriormente, nomeadamente, de facto, até aos portugueses, quando dos tratados dos limites, esta zona passou para o Brasil. Ora, nós então temos um aspecto importante que é uma zona que foi muito desenvolvida no tempo dos jesuítas e no tempo dos espanhóis, que depois, com a expulsão dos jesuítas, torna como que um vazio e que hoje corresponde a uma denegação dos próprios paranenses. Quer dizer, eu verifiquei, por exemplo, que falando com um professor universitário de Toledo, quando eu lhe falei de Guairá, ele me disse, não, Guairá não, Guaíra. Ora, Guaíra não é o Guairá. E a ignorância fez com que ele
que é um professor universitário, eu insisto nisto porque revela como ainda hoje um paraense culto ou intelectualmente preparado, ou como dizem os brasileiros, muito preparado, realmente ignora que houve um tempo em que uma zona do Paraná se chamou Guairá e onde se desenvolveu então um conjunto de missões jesuíticas. Isto para chamar a atenção também para o facto que é fundamental, de momento, investir do ponto de vista cultural para que esta zona tão promissora do ponto de vista, digamos, económico do Brasil, assuma culturalmente as suas raízes. E acontece, parece que a soja, parece que a cana-do-açúcar e como anteriormente o café e também a exploração da madeira, parece que fez esquecer aos paraenses estes aspectos da sua história, que corresponde também, e isso é importante insistir, ao facto de haver como que uma segunda imigração, que é a imigração dos polacos, dos alemães, dos checos e todos esses países de leste, inclusive também da América Central, e que então, como tendo até muitos deles uma tradição protestante, naturalmente isso facilitou uma dinâmica contra um aspecto da história em que predominavam os ibéricos e predominavam também realmente uma tradição católica cristã e não uma tradição cristã protestante. Numa segunda intervenção, que se vai seguir, então eu explicarei o que é que algumas conclusões que eu tirei do contacto com a realidade de Santo Inácio, que hoje é um município do Paraná do Norte e que em tempos foi uma redução jesuítica.